Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário em que irão assistir esse vídeo, mas eu vim falar um pouco sobre esse artigo, Boa Administração, um direito fundamental a ser efetivado em prol de uma gestão pública eficiente. Esse artigo foi escrito por Salomão Ismael Filho. Então, vamos dar continuidade. O artigo, ele menciona uma inter-relação entre o direito administrativo e o direito constitucional, para se chegar a um conceito de boa administração dentro do serviço público brasileiro. Então, para ter essa boa administração, é preciso ter o princípio constitucional da eficiência, que tem que ser desempenhado de forma rápida, com perfeição e rendimento. E já o direito administrativo direciona para ter um serviço público de qualidade. Bom, antes de dar continuidade, eu vou falar um pouco sobre a administração pública, o conceito. A administração pública é, sem dúvida, a face do Estado, né? Que vai atuar na função administrativa. Ela pode ser concebida em duplo sentido, no sentido subjetivo e no sentido objetivo. No sentido subjetivo, ela corresponde a um conjunto de pessoas ou entidades jurídicas, de órgãos públicos e de agentes públicos que formam um aparelhamento é, orgânico ou estrutura formal da administração. Já o sentido objetivo é um conjunto de funções ou atividades públicas de caráter essencialmente administrativo, consistentes em realizar concreta, direta e imediatamente os fins constitucionais atribuídos no Estado. Então, bom, para alguns autores como Renato Alessi, diz o direito constitucional e o direito administrativo tem eles vão ter uma relação túnel entre eles, né? Então, onde o direito constitucional seria a base de todo o ordenamento jurídico e o direito administrativo a forma de limitar o poder do Estado sobre a esfera privada e os servidores públicos. Então, nota-se que os agentes públicos, mediante seus direitos e deveres legais, têm uma participação na construção de um ordenamento legal para a administração e de prestação de serviço, mas não uma participação no direito de atuar, por exemplo, como administrar, julgar e legislar. Porém, o de dever, de bem atuar com a competência. Isso vai fazer uma valorização do serviço público, com esse oferecimento de garantias de atuação, onde o Estado irá promover a eficiência e a boa performance do serviço público, onde esses servidores não abrirão mão dos seus direitos fundamentais quando ingressarem. Então, o Estado ele deve garantir o oferecimento de uma estrutura organizada ou adequada para o agente ou então o agente servidor público, uma remuneração digna e condizente com o cargo, e política de segurança, dentre outras. E o direito administrativo é aquele voltado para uma gestão prestadora e participativa. Antes de dar continuidade, eu queria também mencionar um pouquinho sobre o princípio da eficiência, que vai tratar sobre todo o artigo, né? O princípio ele integra o capítulo do artigo 37 da Constituição de 88 por força da emenda constitucional 19 de 98. Ele trouxe a administração pública para o dever explícito de realizar suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Então, a atividade administrativa deve ser desempenhada de forma rápida para atingir os seus propósitos com celeridade e dinâmica, de modo a afastar qualquer ideia de burocracia. Então, seguindo adiante,
vou falar um pouquinho sobre o direito de um cidadão, a boa administração é um direito fundamental e tratado como um protagonismo político. Bom, a boa administração é sim um direito fundamental, por ligar o cidadão a um administrador público e cujo conteúdo é a observância por estes dos princípios da administração, que seria a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência, a publicidade, entre outros. Isso não vai tratar apenas de um argumento simbólico, mas um conjunto de técnicas e práticas as quais tornarás a boa gestão pública uma realidade, né? Então, o direito fundamental à boa administração revela-se como um direito vamos dizer assim, um direito de natureza prestacional, vinculando o administrador aos princípios constitucionais. E o gestor público, ele terá um desafio de utilizar o orçamento público que tem em mão para ter uma máxima efetivação dos direitos fundamentais. Aí vou falar um pouquinho sobre governança e boa administração. Então, vamos se dizer com o termo governança. Então, a boa governança seria uma nova forma de gestão pública, sendo mais eficiente, uma participação maior da sociedade civil com o Estado menos presente. Então, a sociedade civil ele participaria mais e o Estado teria estar um pouco menos presente. Então, essa palavra não vai limitar a apresentar somente uma definição jurídica, mas sim uma ciência da administração e da economia. Então, vai significar que os destinatários do serviço público não são simplesmente consumidores, mas cidadãos. Então, com isso, ele vai anotando uma prestação de contas que, independente do resultado, ele vai ser preciso atuar em prol da satisfação do cidadão e sempre tentando uma vida melhor para o próprio cidadão. Então, essa boa administração vai entender por uma expressão vinculada a um sentido jurídico da administração pública, que observa uma série de direitos subjetivos em prol do administrado, como o devido processo legal. Então, resumidamente, seria um desenvolvimento de uma cultura governamental e econômica em que, além de índices econômicos, os índices sociais deverão ser consultados, motivando os diretores governamentais a conciliarem a essa redução de gastos públicos. Então, boa administração e princípio da eficiência, serviço público de resultado em prol de realização dos direitos fundamentais. Então, não bastaria só esse diretor público encontrar qualquer solução administrativa. Ele teria que encontrar a melhor diante da situação encontrada, e isso o gestor, seguindo todos os preceitos constitucionais aos quais a administração pública está vinculada, né? Então, aí entraria o princípio da eficiência, que eu mencionei um pouco antes. O princípio da eficiência é para que tenha uma gestão pública voltada para a produção de resultados bons, visando tanto beneficiar o cidadão como o interesse público, visto que administrar recursos públicos é conduzir, vamos dizer assim, um interesse alheio, dentro da ética da moralidade. Então, ele não vai visar seu próprio interesse, mas sim vai visar para servir toda a população, que seria para ter essa eficiência, né, na administração pública, uma boa administração pública. Então, dito isto, se não for desenvolvido essa cultura de consciência política jurídica em prol de todos, vai criar um vício de má gestão pública, diminuindo toda a qualidade de vida da sociedade brasileira, no caso. Já aqui vai tratar um pouco sobre a eficácia da gestão orçamentária, o combate à corrupção, e o Estado se torna parte da dignidade humana, onde também ele deve, porque o Estado ele tem que ter atribuições para ter todo o ser humano ter uma dignidade, né? Então, nesses três tópicos aí que eu mencionei,
Ele vai abordar a necessidade de uma atuação administrativa voltada para todo o povo, seja de forma individual ou coletiva, e não apenas para os governantes, em que boa parte dos casos ignora os anseios e necessidades do povo. Então, minha opinião vai se tratar que, diante do artigo que eu li, que eu apresentei aqui um pouco, é preciso que a administração pública ela não tem essa cultura de visar só para si, para o Estado, para eles, os governantes em si, mas também visar toda a população para que não tenha esse, vamos dizer assim, esse nível tão alto dos governantes e a população está lá embaixo, com uma qualidade de vida baixa.